Ah, vocês estão aí. No vídeo de hoje, iremos falar sobre uma das fases mais elogiadas dos quadrinhos atualmente, que é, não é, no caso, não é Dragon Ball. Muito bom também, mas não é Dragon Ball. E sim, a fase do Asa Noturna escrita por Tom Taylor e desenhada por Bruno Redondo. Então, confere aí tudo que eu tenho para falar sobre esse material. Vamos começar falando, vamos começar realmente do início, né? Para mim, eu já acho um começo muito bom, já que em pouquíssimas páginas o Tom Taylor já coloca o Dick uma coisa bem mais reconhecível do que estava anteriormente. Já que ele teve algumas fases mais ou menos, né? Teve a fase do Grayson, que ele virou um agente secreto, teve a fase que ele perdeu a memória. Aqui o Tom Taylor já coloca o Dick bem centrado, que é ele patrulhando a cidade de Bloodhaven, a ameaça aqui da história, que vai ser o Rasa Quarteirão, e mais pra frente ele vai acrescentando outros elementos. Você já sente que você já entra, você já entende muito certinho o que o Tom Taylor quer te contar, e a partir daí a história flui muito bem. Já que, assim, claro, é sempre bom ressaltar que, obviamente, essa história é bem simples, não é nem um Cavaleiro das Trevas da vida. Só que ela funciona de uma maneira tão orgânica que você começa a ler e você não quer parar mais. E, claro, tem que ressaltar a genialidade do Bruno Redondo, da questão do layout, ele é sempre muito criativo. Tem uma história aqui no volume 3 que faço questão de mostrar que ele foi muito genial. E, sério, de verdade, une uma leitura bem agradável, com uma arte top, assim, bem estilosa, não tem como dar errado, assim. E é muito boa também essa fase para quem gosta da Bat-Família, já que aparece muita gente da Bat-Família. Tem a Barbara Gordon, tem o Robin, algumas vezes aparece o Batman, e também se você gosta muito de Titãs, né, eles aparecem bastante aqui ao decorrer da história. Mas o foco da primeira edição realmente é apostar no mistério que tem a ver com a prefeita da cidade de Bloodhaven, né? Já que ela tem alianças com o vilão da história, né, Arrasa Quarteirão, e ela tem um sobrenome muito característico, Zuko, o mesmo sobrenome do homem que assassinou os pais de Dick Grayson. Então a história anda principalmente por conta disso, de o Dick tentando entender qual é a relação dessa personagem com a cidade e com ele próprio, enquanto vão sendo várias peripécias e aventuras. O Dick vai acaba recebendo um presente, um personagem muito importante, não vou spoiler, e a partir daí muda todo o status quo da cidade, e com o Dick ainda pensando assim, como ele pode melhorar a cidade, além de ser só o Asa Noturna. Então é muito interessante o volume 1, recomendo bastante. Infelizmente, né, tá esgotada na Amazon, na Panini, mas dê seus corre para ler. Não vou falar como, mas sempre tem uma forma alternativa de se ler, mas recomendo pelo menos ir atrás disso aqui. Só não compra muito com o pessoal que tá cobrando R$ 150, que eu não sei se vale a pena não, mas muito bom. Continuando aqui, temos o segundo volume de Asa Noturna. Basicamente é uma história tain da grande saga, né, que estava ocorrendo na época das revistas do Batman, que era o Estado de Medo. Basicamente era o espantalho dominando a cidade de Gotham, fazendo ali um regime autoritário em cima. E, sendo bem honesto, se você tem interesse apenas na fase do Tom Taylor, eu recomendo até que pule isso aqui, porque é bem exceção de linguiça, é uma história assim que, claro, se você estava acompanhando o Estado de Medo, é bem legal saber o que a Bat-Família aqui estava fazendo junto do Batman não, junto do Asa Noturna, mas é meio que chove e não molha. Tem até uma revelação do personagem aqui bem legal, o pessoal gosta bastante, também achei muito top, mas não vou expor o que, mas também, se você só pular e seguir sua vida, não não tem muito o que se perder não, de verdade. Foi uma história assim que eu comprei para não perder a questão dos números certos, né? Tipo, do 1, 2, 3, 4, mas também não mudou nada na minha vida não. Tem uma história legal aqui envolvendo o Jason Todd, que é bem legal, mas também, sei lá. Se você correr atrás apenas de ler essa história, eu acho que eu recomendo mais do que comprar esse volume. Mas fica aí a nota de rodapé aqui do segundo volume aqui no review. Mas esse aqui pode pular, que não interfere muita coisa. Não. Continuando aqui, temos o volume 3. Aqui a história continua andando, a parte do Asa Noturna, de como que ele vai ajudar Bloodhaven, né? Quantos recursos que ele tem, as alianças que ele tem, já que
a figura de Dick Grayson, ou melhor, de Richard Grayson, não sei se tá podendo falar no YouTube, Dick Grayson, mas o nosso Richard acaba entrando na mira do Arrasa Quarteirão, né? Além da sua figura mascarada, sua figura pública acaba sendo visada de assassinato e o Dick tem que dar seus pulos aí para não falecer, né? Então aqui também tem muita participação de vários personagens da DC, como o Senhor Incrível, tem o Flash Wally West também, que tem um papel bem grande, mais pro final do Encardenado, tem os Titãs, tem a Bárbara Gordon, então assim, isso é uma coisa muito legal do Tom Taylor, ele consegue colocar muitos personagens do universo DC interagindo e você sente que tá somando, não é algo assim gratuito, você sente que acaba funcionando. Porém, nem tudo são flores, né? Então tem um detalhe que eu não gostei muito aqui dessa edição, que foi a inclusão, né, dessa parte desse crossover com o filho do Clark, né, o John Kent, o John Kent. Já que, como eu não acompanho a revista do John Kent, eles te jogam assim, como se, beleza, você sabe o que tá acontecendo na revista John Kent e a gente vai fazer crossover com a Asa Noturna. Só que não fica muito legal, tipo, é um crossover interessante, tem ali muita questão da confiança do John Kent, que ele tem uma confiança legal com o Richard e tal, mas se você não tá acompanhando a revista do Superman, isso aqui acaba sendo um pouco vazio. Já que termina com extensão, obviamente a extensão que vai terminar lá na revista do John Kent, então você fica meio tipo, ok, legal, mas o que isso me acrescenta? Assim, se você quer ler apenas as noturnas, isso fica um pouco vago. É legal, mas vago. Mas de qualquer forma aqui ainda a história continua bem legal. Os meandros aí do Dick tentando auxiliar a cidade de Bloodhaven. E tem um detalhe muito legal da primeira história, que ela é quase como se fosse um plano sequência. Ela tem diálogos, mas ela meio que não tem cortes, vamos dizer assim. Apesar de obviamente ser uma revista, então... Mas acho que dá pra ver, né? Uma ação é meio que não para. É muito legal esse efeito que tem na revista aqui da arte do Bruno Redondo e... Nossa, muito top. Aqui também tem outros artistas até, como o Geraldo Borges desenhando, mas o Bruno Redondo acaba se destacando. Os desenhos do Geraldo Borges também é bem legal. É isso. Vamos pro próximo volume, o último que eu tenho aqui. E para finalizar, temos aqui o volume 4, que acaba meio que finalizando esse primeiro arco de histórias aqui do Tom Taylor, né? Então, continua-se aqui o Dick auxiliando a cidade de Bloodhaven, né? E enquanto volta também esse personagem que eu acabei não mencionando, já que é um personagem assim que eu não gosto muito, não acho que soma muito. Por hora não tá somando em nada, né? Na história assim. Até soma, mas aí é spoiler. Que é esse personagem aqui, o Heartless, o Sem Coração. Que é meio que um serial killer que, nossa, rouba corações. Que original. E ele vem aqui pra somar aqui na galeria aqui de antagonistas, mas também não sobressai tanto assim pra ficar comentando não. E eu achei que terminou muito bem. Aqui o arco do Richard, o jeito que ele vai desmantelando, né, a corrupção aqui de Bloodhaven junto com as suas alianças. E tem um momento até bem legal aqui, vou ver se eu acho, que é a Bat-família aqui se unindo ao Dick a fazer toda uma operação que ele pensou para desmantelar as operações do Asa Quarteirão, que é muito legal. E mais pro final da HQ, temos aqui, né, meio que um confronto um pouco mais físico do Dick com a Asa Quarteirão. E até meio que um gancho pro próximo arco e pro próximo vilão que vai ter destaque aqui, mas não vou comentar muito para não dar spoilers. E assim, o que eu tenho a dizer sobre, assim, no geral, sobre essa fase do Tom Taylor, muito boa, é um baita do arroz e feijão. Se você quer ler uma história, assim, bem simples de super-heróis, sem ficar, assim, se prendendo tanto à massa de cronologia e tal, eu te aconselho muito a comprar esse material, tá muito bom. Uma pena que o volume não tá esgotado, mas ainda assim, você pode ler o volume 1 de formas alternativas, talvez, e comprar os outros volumes. Talvez importar, quem sabe. Não acho que tá valendo tanta pena, mas de verdade, vão atrás desse material aqui do Tom Taylor, tá muito divertido de ler. Eu realmente espero que o volume 5 pra frente continue a história lá em cima. E é isso.
muito bom, muito top, muitas interações legais. Eu acho uma discussão muito interessante que ele traz aqui é sobre a questão de como o Dick pode ser um vigilante diferente do Batman. Então você sente uma diferença dos personagens. Você sente que o Dick amadurece, que com o passar das páginas você sente que você não está acompanhando exatamente só o ex-Robin, você realmente está acompanhando uma persona própria. Assim. Isso é uma coisa que é muito interessante. Eu cheguei até a fazer um short falando sobre, mas acho que é legal ressaltar. É como o Tom Taylor consegue trazer o Dick um patamar de protagonista, não apenas só um secundário. Já que, tirando o segundo volume do Estado de Medo, o resto não tem nada a ver com a revista do Batman. Então você pode ler independente, vai funcionar super bem. Claro que, por exemplo, para mim, eu depois acabei acompanhando a revista do Batman, mas isso aqui não impacta nada lá e vice-versa. Isso é muito interessante. Como cada vez mais a DC tá dando protagonismo de Dick seguir voo solo. E isso é muito legal. E aqui fica muito claro o potencial do personagem. Eu gosto de pensar que o Dick é a união do Batman com o Homem-Aranha. E cada vez mais eles estão realçando isso e é muito legal. Fora também a relação que ele tem com outros personagens, com os Titãs, com a Bárbara Gordon, com a Bat-Família. É sempre muito autêntico, é sempre muito divertido de se acompanhar. E é isso. Vamos ver, né, se o Tom Taylor não vai deixar a peteca cair. E vamos esperar aí pra ver como é que vai ser os desdobramentos, né? Fiquei até sabendo que parece que vai ter o Batman, o Bruce Wayne usando o manto de Asa Noturna. Tô bem curioso para saber como que isso vai ser. Não vou procurar saber, né? Porque eu quero realmente ler as revistinhas aqui quando sair no Brasil, mas muito legal. Então é isso. Terminamos aqui a nossa review bem básica da fase do Tom Taylor. Sim, de 0 a 10 eu dou para essa fase uma nota 8, porque realmente o segundo volume eu acho bem descartável, então eu acho que te tira um pouco da trama que é construída no volume 1, e esses três aqui é supimpa, é muito bom. Eu até comparo muito o jeito que o Tom Taylor monta a história com um arco do Gavião Arqueiro, escrito por Matt Fraction. Inclusive, se você gostou muito disso aqui, recomendo essa fase do Matt Fraction, já que lembra bastante alguns detalhes. E é isso. Terminamos aqui a nossa review do nosso canal aqui, o Vitor Manga. Se você tem interesse de saber mais sobre esse personagem aqui, sobre essa questão do protagonismo que a DC tá dando, te recomendo o vídeo que eu fiz no Shorts. Provavelmente vou colocar a janelinha aqui para você assistir, ou o link aqui na descrição desse vídeo. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal, do seu canal, Vitor Manga. E é isso. Ô, peraí, você já ia fechar esse vídeo? Não é possível. Eu tô aqui, o Asa Noturna, pra te falar. Você já se inscreveu? Você já compartilhou esse vídeo? Você já deu like? Então faça tudo aí pra ajudar nosso amiguinho aqui. É isso, pessoal. Tamo junto. E até mais. Tchau, tchau.